Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O empresário Joesley Batista está em São Paulo para uma audiência na Justiça Federal. O empresário chegou às 11h35 ao aeroporto de Congonhas, num avião da Polícia Federal, e foi levado direto para o IML, o Instituto Médico Legal na zona oeste da capital paulista, para fazer o exame de corpo de delito. Depois seguiu para a Polícia Federal. Joesley Batista foi trazido para São Paulo para uma audiência de custódia, no processo que investiga se ele e o irmão, Wesley, cometeram crimes contra o sistema financeiro usando informações privilegiadas. O primeiro depoimento dele nesse processo está marcado para as 3 da tarde. Segundo a Polícia Federal, o avião que levou Joesley para São Paulo vai para Curitiba buscar Eduardo Cunha. Ainda hoje, o deputado cassado será levado até Brasília para uma audiência na Justiça. Eduardo Cunha vai ser interrogado no âmbito da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. A pedido dele, a Justiça Federal permitiu que o interrogatório ocorra de forma presencial. Rodrigo Janot também acusa Michel Temer de crime de obstrução de justiça. O procurador diz que o presidente da República incentivou o dono da JBS, Joesley Batista, a pagar pelo silêncio do operador Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha. A reportagem é de Marcelo Cosme. O valor do silêncio, 100 milhões de reais. Este foi o preço do pacto de silêncio firmado em fevereiro de 2016 entre Joesley Batista e o doleiro Lúcio Funaro, segundo o Procurador-Geral da República, para Rodrigo Janot, com o único objetivo de obstruir as investigações. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Seriam pagamentos mensais no valor de 600 mil reais e também 400 mil, que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Depois que Funaro foi preso, os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. Na denúncia estão as fotos das ações controladas da PF, onde o executivo da JIF, Ricardo Saldi, aparece em encontros com a irmã de Funaro, Roberta, entregando o dinheiro combinado. Enquanto estava preso, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher dele e outras pessoas da família de Funaro. O encontro do dia 7 de março entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu é uma das bases da denúncia por obstrução de justiça, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A reunião à noite foi acertada entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê.
Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie de despedida. 3 ex-procuradores gerais estiveram presentes. Sepúlveda Pertence, Aristide Junqueira e Cláudio Fonteles. A imprensa bem que tentou ter acesso, mas foi barrada. Janot aproveitou esse momento para fazer um balanço de seus 4 anos de mandato, dos quais 3 foram dedicados à Lava Jato. Aliás, o combate à corrupção foi prioridade na sua gestão. Ontem, durante sessão no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Janot fez um discurso de despedida. Elogiou a atuação da Corte na Lava Jato, disse que o trabalho do Ministério Público vai seguir avançando e fez um desabafo. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques. Resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade e de descaso. As páginas da história hão certamente de contar, com a isenção e verdade, o lado que cada um escolheu para travar sua batalha pessoal nesse processo. Depois, Rodrigo Janot foi homenageado pela presidente do STF. Com a presença de Vossa Excelência, dos que vieram antes e, como Vossa Excelência acaba de dizer, certamente com os que virão depois. O Poder Judiciário brasileiro sente-se honrado ao ter no sistema de justiça um Ministério Público que seja sempre tão afeito à lei, subordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos. Não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem. Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo. Mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto. Quando chegar aqui na Câmara, o rito já está pré-estabelecido.
Assim que recebê-la, o presidente Rodrigo Maia vai notificar o presidente Temer. Depois, a denúncia é lida no plenário e é enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, advogados de Temer vão ter até 10 sessões para apresentar a defesa. Em seguida, a comissão vai ter um prazo de 5 sessões para escolher um relator, receber um relatório e votá-lo. O relatório é aceito ou rejeitado por maioria simples, ao menos 34 votos. Seja qual for o resultado na CCJ, o parecer será votado no plenário da Câmara. Se, no mínimo, 342 deputados votarem a favor do prosseguimento da denúncia, a decisão é comunicada ao Supremo Tribunal Federal e o presidente Temer se torna réu. Se a Câmara vetar a abertura do processo, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. Terminasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Que tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Rodrigo Janot passou amanhã no prédio da Procuradoria-Geral da República e quem tem mais informações sobre o último dia útil de Janot no comando da PGR é a repórter Délis Ortiz, que está lá em frente. Délis, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Um dos derradeiros atos de Rodrigo Janot, neste que é seu último dia útil como Procurador-Geral da República, acabou agora há pouco. Se deu nesse edifício branco, redondinho ali, onde fica o auditório com 400 lugares. Segundo a assessoria, esteve completamente lotado. Janot reuniu procuradores e servidores da instituição para uma espécie de despedida. 3 ex-procuradores gerais estiveram presentes. Sepúlveda Pertence, Aristide Junqueira e Cláudio Fonteles. A imprensa bem que tentou ter acesso, mas foi barrada. Janot aproveitou esse momento para fazer um balanço de seus 4 anos de mandato, dos quais 3 foram dedicados à Lava Jato. Aliás, o combate à corrupção foi prioridade na sua gestão. Ontem, e fez um desabafo. Tenho sofrido nessa jornada, que não poucas vezes pareceu-me inglória, toda a sorte de ataques, resigno a meu destino, porque mesmo antes de começar, sabia exatamente que haveria um custo por enfrentar esse modelo político corrupto e produtor de corrupção, cimentado por anos de impunidade e de descaso. As páginas da história hão certamente de contar, com a isenção e verdade, o lado que cada um escolheu para travar sua batalha pessoal nesse processo. Depois, Rodrigo Janot foi homenageado pela presidente do STF. Com a presença de Vossa Excelência, dos que vieram antes e, como Vossa Excelência acaba de dizer, certamente com os que virão depois. O Poder Judiciário brasileiro sente-se honrado ao ter no sistema de justiça um Ministério Público
que seja sempre tão afeito à lei, subordinado à lei, submetido à lei, em igualdade de condições com todos. Não deixará em desvalia os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Como a gente disse agora há pouco, a nova denúncia contra o presidente Michel Temer não deve chegar à Câmara antes da semana que vem. É que o ministro Edson Fachin decidiu aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das provas usadas pela Procuradoria-Geral da República. A reportagem é da Zileide Silva. Com a decisão do ministro Edson Fachin, a Câmara só deve receber a nova denúncia contra o presidente Michel Temer na semana que vem. Era o que os governistas esperavam. E a estratégia deles agora é tentar desqualificar a denúncia. Eu vejo nessa denúncia um viés político, um viés de retaliação, um desejo quase que insano de, nesse momento, voltar a atrapalhar o país. A oposição diz exatamente o contrário, que a denúncia é muito mais grave que a primeira. As provas da primeira denúncia se somam novas provas e provas gravíssimas, porque se somam novas delações, não é? Como, por exemplo, delação do Funaro, que era um operador do PMDB e que envolve diretamente Michel Temer. Nos próximos dias, a denúncia fica parada no Supremo. Mas aqui na Câmara, ninguém tem dúvidas de que quando ela chegar, qualquer outro assunto passa para segundo plano. A prioridade será a discussão e votação da denúncia. Foi assim com a primeira, que chegou aqui no dia 29 de junho e só foi rejeitada, livrando o presidente Temer de responder a um processo no Supremo Tribunal Federal. O cassado será levado até Brasília para uma audiência na Justiça. Eduardo Cunha vai ser interrogado no âmbito da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na Caixa Econômica Federal. A pedido dele, a Justiça Federal permitiu que o interrogatório ocorra de forma presencial. Rodrigo Janot também acusa Michel Temer de crime de obstrução de justiça. O procurador diz que o presidente da República incentivou o dono da JBS, Joesley Batista, a pagar pelo silêncio do operador Lúcio Funaro e do ex-deputado Eduardo Cunha. A reportagem é de Marcelo Cosme. O valor do silêncio, 100 milhões de reais. Este foi o preço do pacto de silêncio firmado em fevereiro de 2016 entre Joesley Batista e o doleiro Lúcio Funaro, segundo o Procurador-Geral da República, para Rodrigo Janot, com o único objetivo de obstruir as investigações. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Seriam pagamentos mensais no valor de 600 mil reais e também 400 mil, que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Depois que Funaro foi preso, os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. Na denúncia estão as fotos das ações controladas da PF, onde o executivo da JIF, Ricardo Saldi, aparece em encontros com a irmã de Funaro, Roberta, entregando o dinheiro combinado. Enquanto estava preso, o ânimo de Lúcio Funaro em cumprir o pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher dele e outras pessoas da família de Funaro. O encontro do dia 7 de março entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu é uma das bases da denúncia por obstrução de justiça, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A reunião à noite foi acertada entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor especial da presidência. Na troca de mensagens, há orientações de como entrar no palácio sem identificação. O que, para o Ministério Público, foi uma atitude para ocultar esta reunião. Segundo Rodrigo Janot, Michel Temer já sabia de antemão que os assuntos tratados não eram republicanos. Na denúncia, o procurador diz: em determinado momento da conversa, Joesley, com afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB, determinasse a interrupção dos pagamentos, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continua pagando o Lúcio Funaro. E que, em ato contínuo, Michel Temer instiga-o a continuar os pagamentos, ao afirmar com ênfase e vontade livre e consciente que precisa manter isso, viu? Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu